Amados, amadas, hoje nós elevamos as nossas preces e orações a Deus em sufrágio, especialmente pedindo, suplicando pelos nossos irmãos e irmãs, pelos nossos entes queridos que já foram chamados por Deus. Eu queria, nesse início desta nossa conversa, acolher cada um, porque eu sei que cada um de vocês carrega uma dor, cada um carrega uma dor, um sentimento dentro de si, pela perda de alguém que lhe foi ou que lhe é muito querido. E claro, embora que tenhamos fé, que somos pessoas de fé, mas a gente sabe que cada um de nós acolhe a morte de forma diferente, Então é preciso nesse momento que a gente acolha. Eu quero que cada um se sinta acolhido, amado por Deus. E queria dizer que na tua dor, em razão da perda do seu ente querido, tu não estás só, mas Deus está contigo. Receba nesse momento aquela visita que Jesus fez a Marta e Maria por ocasião da perda do seu irmão Lázaro, que foi levar o conforto primeiro, dando a certeza a elas de que de fato existe uma vida depois da morte. E eu quero começar lhes dizendo isso, que existe uma vida que Deus preparou para nós depois da morte. Assim, amados, eu começaria dizendo, nos fazendo ver aquilo que de fato a realidade tem expressado a nós, com relação à realidade da morte. A morte faz mesmo parte da vida. A morte faz mesmo parte da vida. E, aliás, é bom que se diga, amado, amada, é a única certeza que nós trazemos sobre nós, é que um dia nós vamos morrer. Quanto o dia, a hora, a forma, quando, em que situação, isso nós não sabemos, mas sabemos que um dia vamos morrer. E essa certeza tem que nos dar a graça de viver melhor, amados. Essa certeza tem que nos dar a graça de amar mais, de acolher mais, de perdoar mais. Por quê, Padre? Porque eu sei que eu e as pessoas que eu amo um dia vão morrer. Por que temos que esperar perder as pessoas que nós amamos para poder valorizá-las, para poder querer amá-las, ou talvez querer dizer aquilo que ao longo da vida eu nunca disse? Talvez essa seja a nossa maior dor, porque nós passamos a vida inteira deixando para fazer isso sempre depois. Amanhã eu digo, amanhã eu perdoo, amanhã eu digo que amo, amanhã eu vou cuidar, amanhã eu vou ser melhor. Quanto que nós sabemos que o amanhã não nos pertence. É claro, somos pessoas de fé, nos planejamos para o dia de amanhã. Que façamos isso, mas não esqueçamos de viver o momento presente. Quanta dor, muito de nós carregamos nesse dia por causa dessa pandemia. Muito de nós não tivemos a graça de enterrar os nossos entes queridos de forma justa, de forma digna, honrosa. É muito doloroso. E doloroso porque chega o dia de finados, e aí a situação ainda não nos permite ir lá poder rezar um pouco, acender as nossas velas como de costume. Por isso eu estou dizendo, amado, todo esse sofrimento que nós temos passado, tem que nos ensinar. Agora, quando eu amo alguém, eu não preciso esperar o dia de finados. Eu não preciso esperar o dia de finados para rezar por ela. Eu não preciso esperar o dia de finados para acender vela por ela.
Quem ama, amados, depois da morte, expressa o seu amor na oração. Aquela pessoa amada. E como nós costumamos dizer, se a oração não fizer o bem, jamais fará o mal. Jamais fará o mal. Aqui, amados, é preciso que a nossa fé nos faça ver a vida como São Francisco a viu. São Francisco chamava a morte de irmã morte. De irmã morte. Depois São Francisco foi mais além, porque ele conseguiu criar um poema para expressar a situação da vida e da morte. E dizia São Francisco: é mesmo morrendo que se vive para a vida eterna. Não conhecemos alguém que compreendeu e viveu de forma tão profunda esse mistério da vida como São Francisco de Assis, amados. Precisamos conhecer mais da vida desse homem para que nós possamos aprender a amar mais o ser humano, amar a criação, mas amar aquilo que de mais belo tem na criação, que é o homem e a mulher. Precisamos aprender. Mas eu queria ainda dizer mais uma coisa em torno do conforto. Que a gente não se desespere porque você não deu um tchau, porque você não disse que amava. E você pode expressar agora isso na tua oração. Diga ao seu pai, diga à sua mãe, diga ao seu filho, diga a essa pessoa querida na tua oração, rezando todo dia por ela, que você o ama. Diga para essa pessoa que você o perdoa, ou diga para ela que você quer ser perdoado por ela, para que tanto ela possa alcançar misericórdia, como também vocês. Amados, eu diria mais ainda que a nossa dor é porque nós temos um sentimento de perda diante da morte. É mesmo. Eu também já perdi pessoas queridas minhas e a gente tem esse sentimento. Mas sabe, amados, somente para Deus nós não perdemos nunca. Pelo contrário, quando nossos irmãos vivem numa comunhão com Deus e que elas morrem e vão para Deus, nós não perdemos. Pelo contrário, nós ganhamos tanto ela como também nós. Porque se tem alguém que pode cuidar bem da vida, esse alguém se chama Deus. Deus sabe cuidar bem da vida. Sabe por quê? Porque Ele é autor da própria vida. Então, mais do que nós e mais do que ninguém, quem melhor sabe e conhece o que a vida é Deus. Por isso, o que acontece, amados, é que em Deus a vida se torna eterna. Nós a começamos aqui, mas ela é eternizada e glorificada somente em Deus. Portanto, quando você sentir o seu coração apertar, o seu coração doer por causa do seu ente querido, lembre que ele está na glória e nos braços de Deus. Ou se ele ainda não está, mas está a caminho de lá para contemplar a face de Deus. E eu diria, amados, não pode e não tem nada mais glorioso do que poder estar na presença de Deus. E a fé em Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, nos dá essa certeza de que aqueles que morrem, eles estão nas mãos de Deus. Estão nas mãos de Deus. Portanto, amados, rezemos em sufrágio, rezemos elevando e entregando esses amados irmãos e irmãs na mão de Deus, para que junto de Deus eles encontrem a paz, mas eles também possam receber de Deus a graça da vida eterna e da coroa esplendorosa que nós recebemos somente de Deus. Que Deus nos abençoe, nos dando o conforto, nos dando a força, a fé na ressurreição, para que assim nós possamos continuar rezando por nós, pelos nossos entes queridos, mas especialmente que nos dê a graça de vivermos melhor com aqueles que estão junto a nós agora. Que Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado e adorado.